Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Não há escolha sem perda. Há pessoas que perdem a vida, a propriedade, o privilégio, perdem a liberdade, mas não perdem a decência. Perdem, inclusive, a capacidade de emprego naquela situação, mas não perdem aquilo que os cristãos, de maneira tão intensa, escrevem no Evangelho de Marcos. Se você tem uma Bíblia cristã, olhe um dia, uma coisa ética muito forte, em que, segundo os cristãos, Jesus teria dito: de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E a alma, claro, aí não é alma só no sentido religioso do termo, mas é perder a tua decência, tua identidade. E por isso, uma das coisas, Afonso, que a gente entende como corretas é fazer boas escolhas. E para fazê-las, claro, uma das coisas que auxilia é refletir sobre as escolhas que fazemos. Nesta hora, a literatura nos ajuda bastante. Você tem muitas obras que são absolutamente inspiradoras para fazer pensar sobre nossas escolhas. São os grandes dilemas éticos, né? Dilemas éticos. Raskolnikov, seja lá o que for. Ou se você olha, Irmãos Karamazov, por exemplo, né, quando a clássica frase, se Deus não existe, então tudo é permitido, isto é, que vínculo existe entre religião e valores éticos? Alguns diriam: está vendo? O mundo está assim porque falta religião. Cautela. Depende do tipo de religião e que tipo de caminho religioso se segue. Há momentos na história humana em que foi exatamente a religião que foi causadora de malefício. Portanto, não é algo tão automático. Como diz Guimarães Rosa, não convém fazer escândalo de começo. Só aos poucos que o escuro é claro. E no campo da ética, só aos poucos que o escuro é claro. Nós vivemos dilemas. Eu citei agora o Evangelho de Marcos, dos cristãos. Vocês sabem que os cristãos têm um grande pensador, aliás, um grande teólogo, porque, como sabem, o cristianismo é uma religião sem teoria. Ele nasce sem teologia. O cristianismo é uma religião de prática que nasce sem teologia, isto é, sem um corpo teórico. O primeiro a construir um corpo teórico entre os cristãos será Paulo, um judeu chamado Saul, que depois vai ser chamado de Paulo. Paulo, sim, um homem que tem formação letrada, vai construir uma teologia para aquela prática de Jesus e seus seguidores. E ele a faz, essa teologia, por intermédio de cartas éticas. Cartas, epístolas. Se você já leu alguma vez uma delas, cada uma é uma carta sobre ética a determinada comunidade. Aos cristãos da comunidade de Corinto, ou de Roma, ou de Tessalônia, ou de Éfeso, todas têm conteúdo ético. Todas, sem exceção. Aquela que eu mais gosto, Paulo escreveu 2 cartas ao povo de Corinto, e a que eu mais gosto, com o perdão da palavra, a primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, há algo que é fortíssimo nisso que você chama de dilema. Paulo escreve isso no capítulo 6, versículo 12. Aliás, só uma curiosidade, como eu também sou da área de ciências da religião, uma coisa que algumas pessoas às vezes não sabem é que as cartas de Paulo elas foram escritas antes dos evangelhos. Embora na distribuição do texto no livro as cartas venham depois dos evangelhos, historicamente elas são anteriores aos evangelhos. Alguns dos evangelhos foram escritos 50, 60 anos depois das cartas de Paulo. Isso significa que são as cartas que influenciam parte do conteúdo. Já tinham sido lidos, né? Sim, eles influenciam parte do conteúdo dos evangelhos, inclusive na construção do evangelho de João, naquilo que traz um pouco mais de filosofia, para usar um termo mais comum. Pois bem, no capítulo 6, versículo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, há uma frase que tem a ver com um dilema, em que Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre, mas eu não devo fazer qualquer coisa. E o que é que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha vida, o que mancha a minha trajetória, o que desonra a minha família, o que agride a minha comunidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, nós não somos imunes à fratura ética. Um outro animal até teria essa possibilidade. Nós, humanos, não. Nós somos livres. Aliás, para fazer o benefício
e o malefício. E eu diria algo que eu acho que vale para nós. Pena de quem não tem dilemas, porque talvez é porque não reflita. Milor Fernandes, maravilhoso carioca, nascido no Meier, que infelizmente morreu, né, em 2012, com 88 anos de idade. Milor tem várias ideias magníficas. Eu quero dizer 3 delas, que eu acho que nessas gerações que estão em ebulição, a principal marca será nós nos questionarmos, e a eles qual é o propósito. Naquilo que vai fazer, seja o que fizer, vai fazer o teu melhor. Ou quer abraçar o pantanoso terreno da mediocridade. Milor, quando tinha 80 anos de idade, dizia algo que serve para você e para mim. Ele dizia, ele morreu com 88, ele dizia, atenção moçada, isso com 80 anos. Atenção moçada, quando eu tiver 88 anos, eu quero dizer algo para vocês não esquecerem. Ele não imaginava que ia morrer com 88. Milor dizia, atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Olha só, aos 80 anos de idade ele dizia isso. Atenção moçada, quando eu disser no meu tempo, eu quero dizer daqui a 10 anos. Mas Milor também dizia algo que serve e que hoje, quando vocês tiverem, logo depois da minha fala, a apresentação de cursos, atividades, percepções, tudo aquilo que são as trilhas de saber e conhecimento e que a FAAP, né, dispõe. É interessante que a gente seja capaz de pensar naquilo que Milor também lembrava ao afirmar: se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Cuidado, nós estamos vivendo uma geração mais jovem de idade que acha que não tem dúvida. E está plena de dúvidas. Tanto que a filosofia voltou com força. No cotidiano, boa parte do meu público de leitores ou de pessoas que procuram palestras tem menos de 18 anos de idade. Porque há uma angústia, voltando ao Graciliano, que hoje aniversaria, muito forte, em relação a caminhos, trajetórias. Mas uma parte acha que não tem dúvida, faz uma leitura apressada. Nós hoje vivemos, sim, movimentos de agressividade muito grande por conta de uma magnífica tecnologia que também serve para relações superficiais e imediatistas. Por exemplo, há 30 anos, se você quisesse falar comigo, que não fosse por fone, você me mandava uma carta, dizendo, você é um péssimo professor, eu li aquele teu livro, Filosofia, e nós com isso, aquilo é uma porcaria, mera autoajuda. Meu sangue ia subir. Eu ia responder. Mas na hora de eu responder, eu tinha que pegar e escrever uma carta. Filha da p... certo? De maneira amorosa, no ponto de partida. Mas foi, vou xingar, não pode falar isso ainda mais na FAAP, certo? Não, não vou pôr isso, vou pôr assim, canalha. Não, mas canalha é muito agressivo. Isto é, você refletia antes de responder. Até você mandar a carta, tinha diminuído um pouco já a raiva. Hoje, eu olho aqui, você diz, essa palestra tua, eu estou assistindo aqui de Ribeirão Preto. Ainda bem que você está longe. Na hora, enquanto eu estou falando com você, eu vou respondendo. Por que você não veio fazer, então? Mostra a tua cara, seu covarde. Você fica enchendo a cara de chope aí, Ribeirão. É isso que você quer fazer. Você está em São José? Vai, pega um jato no aeroporto, suma. Intempestividade é um perigo. Aprender algo que alguns antigos nos ensinaram e continua valendo. Paciência. Paciência não é lerdeza. Ser lerdo é sinal de incompetência. Paciência. Capacidade de olhar, colocar aquele aviso antigo nos trilhos de trem, pare, olhe, escute. Formar a nova geração porque ela tenha também alguma paciência, nós também. E a melhor maneira de aprender a ter paciência é ensinar a criança desde pequena a cozinhar. A cozinhar, porque a cozinha exige paciência. Para você fazer uma comida que seja saborosa, que seja saudável, precisa tempo, paciência. Não é uma coisa automática que você puxa do freezer e coloca. Ela até serve em momentos de urgência, mas é outra lógica. E por isso, nesses 2 minutos finais teus ainda de desespero, Milor lembrava algo. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Olha que frase boa. O importante é ter, sem que o ter te tenha. Isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. Não seja propriedade da tua propriedade.
Nós, como eu disse no ponto de partida, vivemos sim angústias partilhadas. Há gerações com menos idade, que são nossas contemporâneas, têm dúvidas, desespero, certezas exageradas, mas tem também sentido de urgência em várias situações, capacidade de conectividade, de colaboração, de uma formação que admita, né, o uso também de uma tecnologia para uma proximidade maior, que continuam com os mesmos amigos de escola, ao contrário da geração anterior e a outra, que se apartou, mas as novas tecnologias permitiram esse contato com os seus colegas que ficaram no fundamental, ou até para quem já terminou o médio. Poucos de nós, com mais de 50 anos, ainda temos nossos amigos de escola, porque foi se distanciando. A tecnologia permitiu, mas ela permite também a superficialidade. Por isso, tempos maravilhosos. Tempos em que a gente é capaz de, com uma tecnologia dentro da FAAP, fazer aqui uma reflexão que atinge vários lugares de outras cidades, que permite que, enquanto teu filho ou filha, ou a pessoa que você ajuda a cuidar, está fazendo um exame, você participe, né, de uma palestra, de outras atividades, depois conheça coisas dentro do campus, seja capaz, antes de mais nada, né, de um mundo que tem um encantamento. Encantamento esse que vai desde o mundo tecnológico até algo que eu fiz durante, agora, completando 60 minutos, que é uma aula expositiva. Uma aula expositiva no palco de um teatro, do qual eu, às 11 horas, saído via um grupo de atores capitaneados por um grande líder, fazer algo que a humanidade faz há séculos. A arte, capacidade, exuberância. Isso eu gostaria de fazer sempre. Mas eu fiz aqui uma aula expositiva. Há muita gente aqui que fazia tempo que não assistia uma aula, né, no sentido de um professor falando, né, durante uma hora, fazendo algo que nos ajuda a pensar um pouco. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso a gente partilha com aqueles que hoje estão fazendo seus exames as ideias de para onde vocês querem ir. Mas a pergunta tem que ser partilhada. E nós? Afinal, o grande Charles Darwin nos sugere rotas quando ele pensa na ideia de evolução. Mas cautela, Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Muita gente diz, não, mas nós estamos evoluindo. Cautela, Darwin nunca usou a palavra evolução no sentido de melhoria. Ele usava evolução no sentido que ela tem em grego, que é mudança. Evoluir significa, em grego antigo, mudar. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve. Falência também progride. Aliás, quando um de nós morre, quem é médico aqui ou médica, anota no nosso prontuário, evoluiu para óbito. Que é uma coisa estranha para quem é leigo. Mas como você já está morto, tanto faz. Evoluir significa mudar. E a grande questão é mudamos para... Você diz assim, bom, não sei. Bom, a gente tem que saber. Dizem, mas isso é muito difícil. Sim, mas não é impossível. Mas isso aí não é uma tarefa minha. De quem é? Afinal, e aí eu termino. Nossos antigos, lá no muitos passados, coisas ótimas falaram, outros eram idiotices, mas algumas coisas são boas. Uma delas, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Isso é um conselho de uma sabedoria genial. Aliás, alguns idosos têm uma capacidade boa. Minha mãe, Emília, 90 anos, diz, filho, presta atenção, cuida do corpo direitinho, que o corpo é uma coisa tão boa que você cuidar dele direitinho e dura a vida toda. É. Isso sim é inteligência sobre prazo de validade. Mas os antigos diziam também, e é isso que a FAAP faz conosco, nesse dia hoje em que estamos aqui, atividades antes, essa agora, depois das sequências. Algumas pessoas dizem assim, mas Cortella, do jeito que a coisa está feia, viu? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Falta a terceira parte. Por isso que nós somos centenas aqui, em São José, em Ribeirão. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, mas se juntar, o bicho foge. E a ideia de ser capaz, não de uma maneira tolamente romântica, mas de colocar nossa inteligência a serviço de algo que, como Pierre Dac lembrou, se o futuro é o passado em preparação, essas gerações em ebulição, que se encontram no hoje,
Isto é, no passado do futuro e no futuro do passado. Aí sim, daqui a 20, 30 anos, quem aqui estiver ainda poderá olhar e dizer, bom, a gente fez nosso melhor e ensinou os outros que conosco estavam a também fazerem o deles. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar, ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz, Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Porque dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou, vem aqui menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola, como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado, às vezes diz no Cortella, você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje, uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia, o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. Esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os três, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte, no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar e esforçar. E eu dizia, vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou, pai, oi filho, hoje é meu aniversário. Falei, que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei, então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei, que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros. E eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei, vem aqui com o papai na sala, ele veio. Falei, senta aqui comigo, ele sentou. Eu falei, sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou, não. Eu falei, o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou, hã? Eu falei, vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite. E ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão ela te embosteia inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4, vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem o teu filho de 14 anos e chega para você e fala, pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade. Steve Jobs não terminou faculdade. Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque não vai nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer, filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook.
Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? A faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele. Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga. Porque você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá para o gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. E nessa hora penso de novo na ideia do fratricídio. Essa percepção de uma vida que, sendo difícil, fica ainda mais difícil quando nós, no lugar de como os galos da manhã de João Cabral, que tecemos juntos amanhã, nos afastamos, nos separamos, nos distanciamos, nos digladiamos. Interessante porque Mahatma Gandhi um dia, ele, um grande defensor da liberdade, da vida no grupo da Índia, que foi assassinado. Ele que lutou pela independência da Índia, foi assassinado. Ele dizia algo que vale demais para nós. Ele dizia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. E o mais forte dentro disso é que a vida é difícil. João Cabral de Melo Neto, em 1955, escreveu uma das mais belas formas de autos de Natal que esse país já teve, que é Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina, que se transformou em espetáculo de teatro, que foi também filme, mas que, acima de tudo, representa muito bem uma ideia. Você nota algo interessante. Morte e Vida Severina, Severina é exatamente de severo, de difícil, de árduo. A vida, ela é severa, é difícil, é árdua. Mas se você nota, João Cabral, ele inverteu o que pareceria óbvio, porque a obra não se chama Vida e Morte Severina. Ela se chama Morte e Vida Severina. Ele coloca a morte em primeiro lugar. E pareceria estranho, mas o que ele quer ali trazer, primeiro no conteúdo do poema, do espetáculo, do alto de Natal que ele constrói, que conta a história de um Severino, mas que em última instância fala de qualquer Severino que se tenha pela vida. Quando João Cabral escreve Morte e Vida, ele está dizendo que a morte aparece antes. A vida é frágil, a vida se equilibra, a morte é algo que está ao nosso redor. E é claro que a coisa mais bonita é exatamente a presença no Morte e Vida Severina de algo que não é algo tão banal para alcançar, mas é a esperança. A esperança. De novo, quando a gente tem de Terêncio a ideia de que quanto à vida, a esperança. O que nos emociona no João Cabral de Melo Neto é que as vidas cessam e com elas a esperança. E eu lembrei disso porque esse espetáculo, Morte e Vida Severina, estreou em São Paulo, na PUC de São Paulo. Nós estamos agora na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mas eu fui professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo por 35 anos. Eu comecei a dar aulas lá em 1977, eu tinha 22 anos e aí me aposentei em 2012, 35 anos depois. E o mais interessante é que no Teatro da PUC de São Paulo, no dia 11 de setembro de 1966, estreou o espetáculo Morte e Vida Severina,
que foi um estrondo de sucesso lá e pelo mundo afora, em outros países também. E esse espetáculo, composto como poema por João Cabral de Melo Neto, no seu Alto de Natal, teve como o compositor das músicas um jovem estudante de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que tinha 21 anos de idade. O que fez a música do espetáculo se chama Francisco Buarque de Holanda, Chico Buarque. A grande marca do espetáculo é a música de Chico Buarque. E Chico Buarque, que é sim o autor admirável, ele com João Cabral conseguiu construir, né, dentro daquilo uma emoção, uma poesia forte, que fala sobre o propósito da vida, que para algumas pessoas é apenas permanecerem vivas. E para outras pessoas que ultrapassaram essa urgência de apenas sobreviver, como é o teu caso e o meu, porque nós não lutamos apenas para sobreviver. Nossas necessidades, carências, elas têm alternativa. Haja vista que você está aqui. E você, para aqui estar, despendeu o teu tempo, teu recurso financeiro, tua capacidade de mobilidade, ao teu acesso ao mundo digital, como o Pedro lembrou, para que a informação chegasse. Nenhum e nenhuma de nós aqui apenas luta para sobreviver. Nós sobrevivemos já num patamar posterior, que é de viver, e viver com um propósito mais direto. É claro que as pessoas que têm que lutar para ganhar a vida exclusivamente no campo do sustento imediato têm mais dificuldade do que nós, como no Morte e Vida Severina. No entanto, quando eu penso naquilo que Chico Buarque compôs, eu, claro, que me emociono ao lembrar. Mas eu gosto muito quando, em 1980, muita gente aqui ainda não era nascida, as mulheres nenhuma. Em 1980, Chico Buarque lançou um álbum, um LP, disco de vinil. Não existia ainda no Brasil o CD, e menos ainda aquilo que você tem hoje, que é o mundo digital com o streaming. Em 1980, Chico Buarque lançou um álbum chamado Chico Buarque. E uma das músicas se chama Vida. E ela se inicia com um verso perturbador. E eu me lembro, todas as vezes que eu sentava para ouvir aquele maravilhoso álbum, Chico não era mais estudante de arquitetura, né, se dedicava assim à música e à escrita, não terminou, né, a arquitetura na USP, sorte nossa, né, mergulhou nas coisas mais densas também. A arquitetura provavelmente perdeu alguém que seria nela genial, mas nós ganhamos, né, um compositor, um escritor de alto nível. E Chico Buarque inicia a música Vida, dizendo: vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Isso sempre foi perturbador para mim. Pensar nisso, não no modo como Chico canta, mas no conteúdo possível que essa frase, esse verso tem. Já imaginou você e eu, e nós temos de fazê-lo em vários momentos, quando a gente senta e pensa: vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Essa frase pode ser dita de modo reflexivo, meditativo, isto é, olha, vida, o que eu fiz? Qual é a minha obra, meu legado, minha trajetória, meu esforço? Mas ela pode ser dita também de modo melancólico, isto é, de arrependimento, de algo que, no lugar de impulsionar, ela retém naquele momento dentro da tristeza. Há duas maneiras mais fortes de ouvir e cantar isso. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz, isto é, eu olho, inventario ou até mostro aquilo que fiz, como resultado da minha ação, do meu propósito, do meu trabalho. Mas também, voltando ao ponto, eu posso ter como lamúria, como tristeza: vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Sempre tem alguém que diz: mas não dá para dar um jeitinho. E aí é perigoso, porque para pegar o Brasil de agora, vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros: nenhum incêndio começa grande.
Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre ética. Estava cheio, como hoje. Ao terminá-la, uma senhora se aproximou de mim e disse assim: o senhor não trouxe livros para vender? Eu disse: olha, eu não vendo livro porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão de livro, porque eu sou da área de prestação de serviços e por isso não tenho como fazê-lo. Ela disse: ah, mas não precisa de nota, não. Eu falei: e o ticket do cartão? Ah, também não. Eu falei: a senhora estava na minha palestra? Ela falou: estava. Falei: então, um de nós dois está no lugar errado. Claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas boas dos novos tempos, e que é preciso a gente superar, inovar e transformar, é uma lógica muito perigosa, que é cada um por si, Deus por todos. Nossa nação precisa, na família, na escola, na empresa, na religião, da ideia de que é um por todos e todos por um. Afinal, eu repito sempre, como disse um dia Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso precisa cautela. E eu estou dizendo isso nesse polo porque superar não é só aquilo que está dentro de nós, mas é superar também algumas formas nossas de fazer a vida coletiva. Daí que alguns livros, eles tratam também dessa temática. E o mais interessante é que o livro Não Nascemos Prontos, aliás, ele é apoiado numa ideia estranha, contra essa ideia. Tem uma ideia estranha que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2018, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2018 eu sou um novo Cortella, não sou inédito. Muito do que eu sou eu trouxe da minha história, mas eu não sou mais o mesmo. Isso significa que na minha história eu tenho raízes, não tenho âncoras. Cuidado, há uma diferença entre raiz e âncora. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. Há pessoas que no passado têm âncoras e ficam o tempo todo dizendo: ah, no meu tempo, ah, aqui não é mais assim. É que nem colega meu da área de educação, professor ou professora, que diz uma frase estranhíssima, que é: ah, os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Se sabe que não são os mesmos, como é que faz do mesmo jeito? Ah, o país não é mais o mesmo. Claro que não é. Às vezes você fica parado e se torna atual. Por exemplo, eu uso barba sem tirar há 40 anos. Agora eu estou na moda. Faz 40 anos que eu não tiro a barba. E eu fiquei sentadinho no meu canto de barba. Hoje, o jovem de 17, 18, 20 anos usa barba também. Olha que coisa, eu não me mexi.